Já diz o ditado: o que separa o remédio do veneno é a dosagem. Excesso de desenvolvimento pessoal é uma receita certa para adoecer tua mente, principalmente quando não existe alma por trás das tuas ações. Eu sou o professor João Abrantes e, alguns tempos atrás, eu estava fazendo uma live de perguntas e respostas e apareceu uma dúvida muito interessante, que era mais ou menos assim: percebo que eu me cobro demais, estou próximo de ter um burnout, principalmente depois que eu entrei nessa vida de alta performance, alguns anos atrás. Não consigo quebrar esse ciclo. Algum conselho? E isso me deixou pensando, né? Porque, realmente, como eu sou da área, é natural que o YouTube e o Instagram fiquem sugerindo para mim conteúdos que são desse nicho. E todos os dias eu descubro algum canal ou perfil novo que prega o desenvolvimento pessoal como se fosse uma religião de alta performance. Não no sentido espiritual da palavra, mas no sentido deles ficarem cagando um monte de regra. Sempre naquela pegada: se você faz isso, parabéns, você faz parte dos 5% acima da média. Se você não faz, é porque você nunca quis mudar de verdade. Então, continua aí com a tua vidinha medíocre e deixa esse jogo aqui para quem tem fibra. Não com essas palavras, claro. Quer dizer, alguns sim, mas a maioria fala isso de uma maneira mais indireta, nas entrelinhas. E como esses conteúdos, eles engajam bem, tem muita gente que acaba acatando essas regras como se elas fossem leis universais do sucesso, como se esse fosse o único caminho para evoluir e que qualquer desvio é sinônimo de fracasso. E aí vem a cartilha, né? Acordar às 4 da madrugada, pular o café da manhã, correr 5 quilômetros, treinar 2 horas, tomar um banho gelado, esfregar a casca de banana no rosto. Pra quê? Beber uma caneca de Bulletproof Coffee, que é aquele café com óleo de coco e manteiga, meditar meia hora, ler 50 páginas de algum livro, tomar sol nos olhos por 10 minutos, fazer 2 horas de deep working, 10 minutos de respiração Wim Hof e por aí vai. Que fique bem claro o seguinte: eu não acho nenhum desses hábitos ruins, tirando a casca de banana no rosto, né? A maioria deles tem seus benefícios e eles são respaldados pela ciência. Eu tenho certeza que eles podem sim ajudar muita gente a ter mais energia, foco e clareza mental. O problema não está nos hábitos, está na mentalidade de que você tem que preencher teu dia com eles, como se você estivesse montando uma coreografia sagrada de pessoa bem-sucedida. Tirando algumas exceções, esse tipo de comportamento é um sinal bem claro de uma autoestima mal desenvolvida e eu tenho 2 boas razões para acreditar nisso. Número 1, porque propósito é um dos 6 pilares da autoestima. Quando você vive com propósito, todas as tuas metas, ações e escolhas ficam alinhadas com aquilo que realmente importa para a tua vida. Você não precisa fazer 1000 coisas, é só focar naquilo que está em ressonância com as tuas aspirações mais profundas. Ficar preenchendo a agenda com uma cartilha de hábitos de alta performance que não converge para alguma coisa maior, alguma coisa que faz tua alma vibrar, isso não é propósito, isso é fuga. Você está tentando se convencer de que a tua vida tem algum sentido só porque você está adotando os hábitos dos campeões, quando, na verdade, o que você não quer é se sentir inútil. Isso é o ego querendo se sentir no controle, mesmo que teu coração esteja perdido. E número 2, porque eu vejo essa obsessão pelo desenvolvimento pessoal como consequência de algum complexo de inferioridade. Como assim? A pessoa tenta compensar os próprios sentimentos de insignificância virando uma máquina de conhecimento, produtividade e resiliência física, porque aí ela começa a se sentir superior, já que ninguém mais faz o que ela faz, e, de uma certa maneira, ela se sente no direito de julgar os outros. Esse último motivo, ele é particularmente perigoso porque hoje você pode estar no topo, mas isso é temporário. Qualquer momento vai aparecer alguém fazendo mais do que você. E nisso, a régua sobe. Você se vê na obrigação de superar essa pessoa para não ficar se sentindo por baixo. E nessa competição invisível, que nunca tem fim, você começa a perder a noção dos seus próprios limites. Dorme menos, cansa mais, vive em estado de alerta, fica irritado com mais facilidade, se estressa por coisa pequena, perde o senso de humor, começa a se isolar das pessoas que não seguem o mesmo ritmo que o teu, inclusive amigos, familiares, até mesmo a namorada. E quando você menos percebe, você está sozinho, exausto
E o mais incrível é que você continua se sentindo insuficiente, porque mesmo ultrapassando todos os limites humanamente possíveis, parece que isso nunca é o suficiente. Pra quê? Pra mostrar que você é foda pra uma meia dúzia de gente que não tá nem aí pra você? Isso é ego. Aquela força que se opõe à autoestima. E o mais grave é que essa galera que se puxa, ela começa a incentivar os outros a fazerem a mesma coisa, sem parar para pensar nas consequências. Por exemplo, outro dia eu cliquei num vídeo de um desses influenciadores americanos com o título, acho que era 8 hábitos para você chegar no topo. E a primeira dica, logo de cara, era basicamente assim: esquece essa história de começar pequeno e ir escalando o nível de dificuldade. Se você quer vencer de verdade, comece encarando o teu pior pesadelo logo de cara. E isso deixou os meus cabelos recém-transplantados em pé. Por quê? Porque a vida é como se fosse um jogo, que você começa no nível 1. O que acontece quando você está no nível 1 e resolve fazer uma missão que exige, no mínimo, o nível 35? Você só vai perder o teu tempo e acabar achando que o jogo ou ele é muito difícil, ou então que você não leva jeito para jogar. Mas é claro, você mal começou e já quer encarar um desafio que exige equipamentos, armas, poderes e outros atributos que ainda não foram conquistados. Se você está no nível 1, teu foco tem que ser ir para o nível 2 e daí por diante. É de nível em nível que você vai fortalecendo o personagem e coletando os recursos necessários para você chegar nesse desafio do nível 35, minimamente preparado. E essa mesma lógica, ela se aplica na vida real. Quando uma pessoa fica dizendo que ela supostamente tem o hábito de iniciar o jogo enfrentando os desafios que estão muito acima do próprio nível dela e que ela ainda por cima vence tudo com frequência, bom, das três uma. Ou ela é muito privilegiada e tem recursos para hackear a jornada do crescimento, ou ela é um amuleto da sorte ambulante, ou então é uma tremenda de uma mentirosa. Não existe uma quarta alternativa. O psicanalista Sandor Ferenczi, ele já dizia que o trauma acontece quando o ser humano encara um problema muito maior que os recursos que ele tem para enfrentar. Já o psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, que eu tive o privilégio de ter como professor na PUC, ele defendia que toda jornada de maestria precisa respeitar uma progressão inteligente. Você começa com desafios compatíveis com o teu nível atual e só vai aumentando a dificuldade à medida que você vai desenvolvendo as habilidades necessárias. Isso aparece claramente naquele gráfico clássico do estado de flow, que mostra como que a gente se sente dependendo da relação entre o nível do desafio e o nível de habilidade. Quando o desafio é muito maior que a tua capacidade, você entra em estado de ansiedade. Quando o desafio é muito menor, você é dominado pelo tédio. Mas quando os dois estão equilibrados, desafio e habilidade no mesmo nível, aí sim você entra no estado de flow, que é aquele estado de imersão total, foco, prazer e desempenho máximo. Então, quando uma pessoa usa o poder de influência dela para incentivar os outros a fazerem o oposto do que os especialistas já constataram que é o mais adequado, ela está sendo irresponsável. Porque, querendo ou não, ela está colocando os seguidores numa espécie de roleta russa, onde só existe uma chance de sucesso, geralmente atribuída à sorte, e todos os outros resultados são negativos. Frustração, trauma, instalação ou reforço de sentimentos de incompetência e por aí vai. Isso foi só um exemplo, tá? Mas já dá para você perceber como que esse tipo de mentalidade, quando vira regra, coloca muita gente numa armadilha emocional. O que começa como uma jornada de aprimoramento pessoal acaba virando um campo minado de culpa, comparação, cobrança, desgaste, etc. Mas agora que a gente já entendeu o problema, vamos para o que interessa. O que fazer para sair disso? Como é que a gente se liberta dessa obsessão com performance e começa a construir uma rotina que tem propósito, leveza, verdade? Tudo começa com uma pergunta bem simples, de 2 palavras. Para quê? Toda vez que você tiver acesso a alguma dica nova, inclusive minha, tá? Antes de você simplesmente acatar, se pergunta, para quê? É impressionante como é que essa pergunta tem o poder de desmontar toda uma estrutura de hábitos que parecem produtivos, mas que na verdade só estão te alienando de você mesmo.
É isso que separa as atitudes que estão alinhadas com o teu propósito daquelas que você só está mantendo por medo de se sentir pequeno. Porque uma coisa é acordar cedo, porque isso te dá mais espaço para trabalhar com alguma coisa que você realmente gosta, que você quer entregar para o mundo. A outra é você acordar cedo só para não se sentir um fracassado diante daquele feed que está cheio de gente que supostamente está vencendo na vida. Uma coisa é você treinar porque você quer, sei lá, se sentir mais forte, ter mais energia, ser mais saudável e gostar do que você vê no espelho. A outra é você treinar 2 horas por dia só porque algum coach de fitness falou que você treinar menos do que isso é a mesma coisa que não treinar. Uma coisa é você ler 50 livros por ano porque está sobrando tempo e você é tarado por leitura. A outra é você ler isso tudo só para ficar documentando e tentar convencer os outros e a si mesmo de que você está evoluindo, quando na verdade você só está passando os olhos pelas páginas sem digerir o conteúdo, porque o foco está muito mais concentrado em mostrar que você leu muito do que realmente se transformar com aquele material. E além de você se perguntar para quê, você tem que fortalecer a tua autoestima. Primeiro, para você se libertar dessa mentira de que encher teu dia com hábitos de alta performance vai, por si só, levar a tua vida para algum lugar. E segundo, para não cair na armadilha de usar o teu desenvolvimento pessoal como uma maneira de você se sentir superior aos outros, e sim como uma ferramenta para você se sentir em paz com você mesmo. E terceiro, para você conseguir viver com propósito de verdade, guiando as tuas escolhas não por modismo ou por comparações, mas por aquilo que realmente faz sentido para você. Se você estiver precisando de uma ajuda com isso, eu escrevi um livro chamado Autoestima Já, que é um guia com base científica, terapêutica e vivência prática para te ajudar a construir uma autoestima saudável, sem achismo, sem autoajuda barata. E você pode ter certeza, ele vai te tirar desse ciclo obsessivo e direcionar teu foco e as tuas ações para aquilo que realmente importa. Porque quando você começa a viver com propósito, que repetindo é um dos 6 pilares da autoestima, e você se liberta desse medo de ser insuficiente, tua realidade muda. E muda, no estalar de dedos. A rotina fica mais leve, as decisões mais coerentes, e a tua vida passa a ter mais a tua cara. Então, o link está aqui embaixo. Se isso que eu acabei de falar faz algum sentido para você, dá uma olhada com carinho e conforme for, começa hoje mesmo a mudar esse cenário. E bom, eu vou te dizer uma coisa. Eu não sou um cara podre de rico, mas eu consegui conquistar a vida que eu sempre quis. Uma vida pacata, morando no interior, com qualidade de vida, trabalhando de casa com aquilo que eu gosto, com total liberdade para definir meus horários. É uma vida perfeita? Não, nenhuma vida é. Mas é a vida que eu sempre quis. E olha, para chegar onde eu cheguei, eu nunca tive que acordar às 4 da manhã, treinar em jejum, tomar banho gelado, esfregar a casca de banana na cara, meditar e o diabo a 4. Por quê? Porque eu já sabia onde eu queria chegar. Eu não estava querendo provar nada para ninguém. Eu só queria era construir uma vida que tivesse a ver comigo, com a minha verdade, com os meus valores, com o meu ritmo. E eu me considero muito bem-sucedido, porque eu sigo o meu ideal de sucesso, não o dos outros. No fim das contas, sucesso de verdade não é sobre impressionar ninguém, é sobre você construir uma vida que te faz olhar em volta e pensar, isso aqui tem a minha cara. É sobre você acordar todo dia sabendo que o que você faz tem sentido, tem alma, tem direção. Não importa se você faz menos do que os outros. O que importa é que você está sendo fiel à sua própria visão de sucesso. E se tem uma coisa que eu aprendi ao longo do caminho, é que viver com propósito cansa muito menos do que viver tentando ser alguém que você não é. Então, se for para seguir uma rotina, que seja uma que te reconecte com você. Porque no final, é isso que vai fazer a jornada valer a pena. Um grande abraço e reescreve tua história.